Olá, eu sou a professora Beatriz do Bem Poliglota e hoje eu trago para vocês uma lista dos 10 idiomas mais falados do mundo. Quando procuramos essa lista de 10 idiomas mais falados do mundo, pode ter alguns números, algumas coisas que ficam diferentes, porque existem duas maneiras de contar isso. Existem as listas que contam somente os falantes nativos e as listas que contam os dois, as pessoas que são falantes nativos e pessoas que aprenderam como segundo idioma. Por exemplo, o inglês pode ser a língua mais falada do mundo por ter muitos falantes não nativos. Se a gente contar só os nativos, ele já cai de posição, porque existem mais pessoas que falam inglês como segundo idioma do que primeiro idioma. Isso também acontece com o francês, por exemplo, que falantes nativos não são a maioria. Então, a posição de um idioma nessa lista pode variar bastante. Por exemplo, o francês, como eu comentei, ele nem aparece na lista quando contamos apenas falantes nativos, mas ele está no top 10 quando contamos todos os falantes. Eu vou compartilhar com vocês a lista que conta os dois, falantes nativos e não nativos, porque eu acho que dá uma melhor ideia da importância de cada idioma. Então, começando pela posição número 10, é o idioma Urdu, que é mais falado no Paquistão, mas também em partes da Índia. Ele é escrito da direita para a esquerda e é usado o mesmo alfabeto do árabe e persa. Ele é um idioma que vem crescendo muito por causa dos falantes da Índia, principalmente, e ele chegou recentemente nessa posição de número 10, porque antes era o indonésio. Em algumas listas ainda está aparecendo o indonésio, então tem alguma variação. Em número 9 está o português, que é falado em 9 países, mas a maioria dos falantes está no Brasil. Existe uma diferença enorme na quantidade de falantes no Brasil e os outros países onde o português é falado, sendo que 8 em cada 10 pessoas que falam português são brasileiros. Em oitavo lugar temos o russo, que além de ser o idioma falado na Rússia, também é falado como idioma secundário em vários países. Na minha pesquisa, o número de falantes de russo estava bem próximo do número de falantes de português, então talvez se você está assistindo esse vídeo no futuro, o número de falantes de português pode ter passado o número de falantes de russo. Em sétimo lugar temos o idioma Bengali, que é um idioma oficial de Bangladesh, mas também é falado em partes da Índia, Nepal e também no Paquistão. Em sexto lugar temos o árabe, que é um idioma falado em mais de 22 países como língua oficial e outros 11 como uma língua secundária. O árabe é um dos 6 idiomas oficiais da ONU e como ele é falado em vários países, existem vários dialetos e pode ter várias variações de árabe. Em quinto lugar temos o francês, que é falado em 29 países oficialmente, além de territórios que ainda pertencem à França, mas estão em outros continentes. O francês também é uma língua oficial da ONU e também da União Europeia. Ele é um dos idiomas mais falados na Europa, sendo que a sede da União Europeia fica na Bélgica e o francês é um dos idiomas oficiais da Bélgica. E também é um dos idiomas mais falados como idioma secundário no continente africano. Em quarto lugar temos o espanhol, que é falado em mais de 20 países como língua oficial, mas também é muito falado em outros lugares que não é língua oficial, por exemplo nos Estados Unidos, que há mais falantes de espanhol do que na Espanha. O número de falantes dos países que eu citei anteriormente não é tão grande o número da diferença, todos eles estão na faixa de 200 milhões de falantes. Mas agora a diferença entre francês e espanhol já é uma diferença bem maior, porque o francês tem uma faixa de 274 milhões de falantes e o espanhol já está na média de 500 milhões. Entre o quinto e o décimo colocado não é uma diferença tão grande quanto os próximos que eu estou falando. Em terceiro lugar temos o hindi, que é o idioma mais falado na Índia, com mais de 600 milhões de falantes, sendo o terceiro idioma mais falado do mundo. Em segundo lugar temos o mandarim, que seria o primeiro se não fosse contados os números de falantes não nativos. Então, se for contar só pessoas que falam como o primeiro idioma, o mandarim estaria em primeiro lugar, com mais de 1 bilhão de falantes. O mandarim é falado na China, mas também em Taiwan, Hong Kong, Singapura, partes da Malásia. É um idioma que não possui alfabeto e é um idioma também tonal, ou seja, o tom que você fala pode mudar o significado da palavra, o que pode ser um pouco difícil para quem está aprendendo e vem de um idioma muito diferente. Por outro lado, a gramática do mandarim é bem simples. E em primeiro lugar temos o inglês, que é o idioma mais falado contando nativos e não nativos, porque virou o idioma internacional. Então qualquer lugar para turismo, negócios, o inglês é muito usado. E é um idioma que acaba sendo usado quando não se fala o idioma do lugar onde a gente está. Então sempre há outra opção. Se você não fala o idioma, o inglês é a próxima opção. E você se surpreendeu com algum idioma que está ou não apareceu na lista? Se inscreva no canal para aprender idiomas. See you on Tuesday!